Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. Esta semana, como sabe, e excepcionalmente, foi à terça-feira. Porquê? Porque ontem foi feriado. Ora, como você sabe também, o Dia D é um programa criado para olhar para o país à direita e é transmitido sempre aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro. Ora, o que é que temos para si esta semana? Para já uma novidade, não vai haver notas finais. E porquê é que não vai haver notas finais? Porque os três assuntos que os meus convidados, que é o Rui Ramos e o João Marcos de Almeida, trouxeram esta semana, são assuntos que exigem algum tempo para discussão. Então vamos lá ver a agenda. Em primeiro lugar, o chumbo do orçamento. Que razões é que estiveram por trás das decisões do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda? Em segundo lugar, o calendário das novas eleições, porque há muita polémica à volta disto e muita pressão política também. E, finalmente, a situação no Partido Social Democrata e no CDS. Rui, para onde é que queres começar? Vamos começar pelo princípio, até devíamos começar talvez pela estranheza que não estamos a sentir. Nós fomos governados durante 6 anos por um governo que se apoiava numa maioria que parecia pelo menos unida pelo receio de dar à oposição uma oportunidade de voltar ao poder, pelo menos por isso. E subitamente perderam esse receio, ou pelo menos terão perdido esse receio, e daí até algumas pessoas falarem de impulso suicidário, de algo que não se compreende, e há muita perplexidade acerca disso. Eu creio, repito, eu acho que não há estranheza, provavelmente porque saímos de um ano extremamente estranho, o 2020, com os confinamentos, e agora achamos tudo normal. Mas tu achas que é mesmo suicidário? Ou não é nada. Quer dizer, nós temos de imaginar que os dirigentes do PS, do PCP e mesmo do Bloco de Esquerda não são assim tão suicidados, não têm tendências para o suicídio como isso. Eu acho que há, e falámos aqui, mesmo antes do chumbo do orçamento, algumas dessas razões. Acho que a situação não é tão brilhante como o Primeiro-Ministro nos quis dar a entender durante a campanha eleitoral para as autárquicas. Ele inventou aquela história do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, e creio que todos aceitámos que era um grande trunfo eleitoral, até a própria oposição veio dizer, achamos muito mal que eles estejam a usar isso, e portanto julgou-se que ele tinha ali um instrumento para resolver todos os problemas do país. Não tem. Isto é, não tem o PRR não serve para diminuir os tempos de espera na saúde, nem para evitar as demissões que estão a acontecer em hospitais, uns atrás dos outros, em hospitais importantes do Serviço Nacional de Saúde, as demissões de médicos. Não serve, obviamente, para resolver o problema da crise energética, nem dos preços da gasolina. Provavelmente também não servirá para, se houver um aumento de juros, das taxas de juros, enfrentar esse problema. Portanto, acho que esse é um primeiro dado. Os parceiros da Geringonça devem ter percebido que neste momento têm uma oportunidade de ir a votos que será talvez a melhor dos próximos 2 ou 3 anos. Isto é, que se esperarem mais um ano ou dois poderão estar em pior situação do que estão agora e, portanto, quanto mais cedo as eleições, melhor. E depois creio que também que há cálculos em relação quer à oposição, quer uns em relação aos outros dos parceiros da Geringonça. O que é que queres dizer com isso? Em relação à oposição, o Primeiro-Ministro disse que a direita estava em obras. E, portanto, esta também era também uma boa ocasião. O Primeiro-Ministro sabia, como toda a gente sabia, que os mandatos dos dois líderes dos principais partidos da oposição, o PSD e o CDS, iam acabar neste fim de ano, princípio do ano que vem, que aliás já estavam marcados as diretas e os congressos, tinham sido marcados nas primeiras 2 semanas de outubro, do CDS para 27, 28 de novembro, salvo erro, as diretas do PSD para 4 de dezembro. Portanto, quando o orçamento foi votado, sabia-se disso tudo. E depois, eu acho que há também cálculos, e quase certeza, entre os próprios parceiros da Geringonça. São 3, é muito provável que eles pensem que entre os 3 um poderá servir de almoço para os outros 2. Há cálculos, o Bloco de Esquerda já veio dar a entender que provavelmente estará no menu, tem um eleitorado muito volátil, como se viu nas últimas eleições, o PS
houve uma entrevista interessante do ex-ministro da Saúde, o Alberto Campos Fernandes, ontem, no Jornal Público, em que ele disse que havia uma tentação no Partido Socialista para ser o Bloco de Esquerda 2.0. A transformação do PS em Bloco de Esquerda 2.0 quer dizer a inclusão do eleitorado do Bloco, para começar. E muito provavelmente viram talvez essa possibilidade. O Partido Comunista tem um eleitorado mais orgânico, mais controlado. É um eleitorado que está a descer. Mas também está em decréscimo. Sim, mas está a descer, mas nunca talvez esteja tão suscetível de quedas tão bruscas como o Bloco de Esquerda já teve no passado. O Bloco de Esquerda, em 2009 e 2011, perdeu metade do eleitorado e metade dos votantes e metade do grupo parlamentar. E, portanto, já lhe aconteceu. O PC tem vindo a perder, mas tem vindo a perder gradualmente, não está sujeito. Portanto, é muito provável que tudo isto tenha tentado os parceiros da Geringonça para uma jogada que tem alguns riscos para eles, mas provavelmente terá, segundo o ponto de vista deles, menos riscos do que terá ir a votos mais tarde. Volto a ti, porque eu acho que há um raciocínio que ainda temos que fazer em volta dessa tese. Mas, João, qual é a tua opinião? Antes de mais, boa noite, Camilo, boa noite, Rui. Eu acho que, bom, há uma causa estrutural na Geringonça. A Geringonça teria que ser sempre frágil. Em grande medida é frágil. Mas já lá está há 6 anos. João. Mas há coisas frágeis que duram alguns anos. Mas seria sempre frágil, porque, ao contrário do que disse António Costa, não caiu nenhum muro entre o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda. O muro continua a existir e chama-se euro. E é um muro muito importante. Euro, integração europeia. Porque Portugal é um país que basicamente vive da Europa. Vive dos subsídios que vêm de Bruxelas, vive da política monetária do BCE, vive da estabilidade que Bruxelas da estabilidade que Bruxelas e do dinheiro. Quer dizer, Portugal não tinha a vida que tem se não houvesse o dinheiro europeu. Quer dizer, e o PS sabe isso muito bem. O PC e o Bloco também sabem, mas têm o luxo de poder votar contra isso e de ser contra isso, por razões ideológicas, mas também por razões que não assumem a responsabilidade do governo. Mas o PS não. E esse é o verdadeiro muro que divide o PS do PC e do Bloco. E que António Costa sabe muito bem que o muro está lá. E, portanto, esse muro fez da Geringonça uma solução sempre com grandes fragilidades. Mas há razões mais imediatas. E eu acho que a Geringonça começou a cair nas eleições autárquicas. E começou a cair nas eleições autárquicas sobretudo por 2 razões. António Costa fez das eleições autárquicas um teste a umas eventuais eleições antecipadas. Nós lembramos que fez campanha nacional como se calhar nunca nenhum primeiro-ministro na história da democracia portuguesa fez em eleições autárquicas. Passou pelo país norte a sul, de sul a norte, várias vezes. As eleições autárquicas correram muito mal ao PS. Não só perdeu Lisboa, onde perdeu o discípulo de António Costa, a pessoa que ele deixou na Câmara de Lisboa. Perdeu Coimbra, perdeu Funchal, teve péssimos resultados no Porto e perdeu. Portanto, perdeu Braga. Nos principais centros urbanos, onde é fundamental ter... É aí que se constrói uma maioria absoluta. É verdade. O PS perdeu votos. Portanto, Costa saiu das eleições autárquicas fragilizado. Mas ele estava convencido que as eleições autárquicas iam correr bem. E acho que não se empenhou nem fez qualquer esforço em começar a discutir o orçamento, porque a estratégia dele era precisamente: se as eleições me correrem bem, eu vou provocar uma crise e vou tentar reforçar a minha maioria. Correu-lhe mal. E eu acho que ele, há uma altura que recua. Tenta recuar depois das autárquicas, mas já é tarde. O PCP... João, desculpa, ele tentou recuar várias vezes nos dias que antecederam... Exatamente, mas depois já era tarde. Porque se percebeu, quando ele percebeu definitivamente que um daqueles partidos ia votar contra. Exatamente. Ou o Bloco ou o PCP. Era tarde. O PCP, as eleições autárquicas, apesar de Lisboa ter disfarçado um pouco, mas foram um desastre para o PCP. Perdeu Loures, uma das câmaras mais importantes do PCP, e não ganhou o Barreiro. Perdeu câmaras no Alentejo. E perdeu câmaras no Alentejo. Não, mas o Barreiro, vamos lá ver. O Barreiro é uma coisa extraordinária. O Barreiro, quer dizer, o PCP candidatou no Barreiro uma das suas autarcas com mais experiência, com mais currículo na margem sul, com vitórias eleitorais,
que perdeu para uma pessoa que, para os comunistas, para o PCP, é uma burguesa de Paris. Quer dizer, é uma burguesa. Almada, desculpa, eu estou a falar de Almada, não é Barreira? Almada. Sim, Almada. Não, perdeu para uma burguesa de Paris. Eu lembro que houve um debate entre as duas. Foi entre a ex-autarca de Setúbal Exato, e a ex-presidente da Câmara de Setúbal. Sim. E a Inês de Medeiros. Um debate entre as duas que a Inês de Medeiros, de repente, diz: eu também sou de esquerda. E a candidata comunista ficou a olhar para ela como dizia, por amor de Deus, não é? Como que diz, de esquerda. Não é? Mas isto foi uma derrota devastadora para... Estas duas derrotas foram devastadoras para o PCP. Quer dizer, parte do orçamento com que o PCP vive vem das câmaras. Mas, João, apesar do PCP ter perdido, nas semanas seguintes não houve nenhum sinal que o PCP podia mesmo encostar os pés à parede e chumbar o orçamento. É profissional. E eu acho que houve um grande debate interno no PCP e eles são muito profissionais e não deixam sair as coisas cá para contra fora. A linha dos e eu acho que ganhou a linha. O PCP nós às vezes esquecemos e a geringonça ajudou a que esquecêssemos, continua a ser um partido revolucionário. E há muita gente revolucionária no PCP. E de certo modo, honra seja feita aos comunistas, eles preferem morrer a lutar, com greves, com manifestações, do que morrerem como uma espécie de criada de quarto do Dr. António Costa. Não é? Portanto, ao menos foram para a luta, vieram para a luta. E vão morrer a luta, não sei se vão morrer, mas vão lutar. Vão lutar. O Bloco escondeu-se atrás do PCP. O Bloco não queria eleições antecipadas. E também acusou depois do PCP ter dito que estavam convencidos que o PCP aprovava o orçamento e o PCP não aprovou o orçamento. Portanto, e eles próprios já não podiam e aí já não podiam recuar. Mas apesar de tudo, deixa-me... mas só para concluir o que estava a dizer, em resumo, eu acho que nenhum dos três queria eleições antecipadas. Talvez com exceção do PCP, em que há uma facção interna que decide é melhor ir lutar do que estarmos aqui parados sem fazer nada a servir o PS. Vamos para a luta. Os outros já não queriam eleições antecipadas e houve aqui um conjunto de maus julgamentos, de passos errados e em falso, que levou a um resultado que pelo menos 2 dos 3 não desejavam. Rui, nesta teoria, deixa-me só colocar esta questão. Nesta teoria, há alguma coisa que fica por explicar. Porque quando o Bloco percebe, no dia em que o PCP anuncia que vai mesmo votar contra, o Bloco hesita. E depois vem dizer, bom, ainda é possível corrigir isto, se cederem naquelas matérias que nós dissemos. Ou seja, o Bloco receou claramente as eleições. Eu acho que... se nós tentarmos compreender o que se passou em termos de intenções, de planos muito recuados, talvez não consigamos perceber, porque o resultado final pode não ter correspondido ao plano que um deles, cada um dos parceiros da geringonça tinha anteriormente. Isto é, que foram-se encaixando uns nos outros, as coisas foram correndo de outra... Agora, chegou a um momento, e esse é que é o ponto importante, chega a um momento em que é óbvio que para todos eles as eleições são uma opção possível, isto é, estão dispostos a aceitar. E eu penso que a razão tem a ver com o terem-se de repente tornado a menos má opção dentro de outras opções. Mas eu também queria pegar nessa parte. Para o Partido Socialista, que já tinha feito aquilo do orçamento mais à esquerda de todos os tempos, não tinha grande interesse em ir mais do que isso. Mas isso não responde a outra coisa, Rui, que é, embora possa ser a menos má das soluções do que em 2023, a verdade é que eles saem do poder, porque é muito difícil ter uma reedição da geringonça. Mas eu creio que eles pensam que muito provavelmente não vão sair do poder devido à coincidência entre as eleições, a situação na direita, a possibilidade penso que para o Partido Socialista, para o Partido Comunista, por exemplo, e mesmo para o Bloco de Esquerda, aquilo que está em causa é apenas redesenhar a relação de forças na geringonça. É isso que eles estão a pensar. Sim. João, também acreditas nisto? Ou seja, que eles estão a pensar que não vão sair do poder depois das eleições? Seguramente que estão, sobretudo o PS. O PS seguramente que está a pensar que não vai sair do poder. Sim, mas eu refiro-me ao PCP. Não, eu acho que o PCP vai para a oposição. O PCP, para ser coerente com a decisão que tomou agora, é para ir para a oposição. Sim, mas o Bloco, eventualmente, eu acho que há um plano. Nós podemos ter um dos cenários no pós-eleições, é uma repetição de 2015. O PSD ganhar as eleições, ter mais votos que o PS, mas haver uma maioria de esquerda no Parlamento.
E nesse cenário podemos ter uma repetição da geringonça. Eu duvido é que seja uma repetição com o António Costa outra vez. Acho muito difícil António Costa perder 2 vezes eleições e ser 2 vezes primeiro-ministro depois de 2 derrotas. Portanto, tinha que ceder lugar a alguém, nomeadamente a Pedro Nuno Santos. Exatamente. Portanto, eu acho que há uma ala de esquerda e o Bloco. Exatamente, uma ala de esquerda e o Bloco. Não sei se fará tanto com o PCP, mas, por exemplo, pode perfeitamente haver um resultado em que o PS consiga ter maioria no Parlamento com o Bloco e com o PAN. E Pedro Nuno Santos até os levará para o governo, não terá problema nenhum. Portanto, poderá ser uma repetição do cenário de 2015 com uma solução à espanhola. Não é? É um dos cenários possíveis. Eu acho que estas eleições estão muito abertas, é muito difícil prever o resultado eleitoral. Tanto pode haver uma maioria de direita como haver uma maioria de esquerda. Acho muito difícil o PS ter maioria absoluta, francamente. Sim. Acho muito difícil. Acho que o PSD não terá maioria absoluta, seguramente. Eu suspeito que a maioria absoluta do PS é impossível. Impossível não direi. É muito, muito difícil. Mas acho que nos cálculos de pessoas do PS, obviamente que continua a estar ganharem as eleições e continuarem no poder. Agora, eu acho que a situação será muito complicada para António Costa se simplesmente, ou se o PS ficar em segundo e houver uma maioria de esquerda, como disse, ou mesmo que o PS ganhe com um resultado semelhante sem maioria absoluta, fica tudo na mesma. Portanto, e aí o que pode acontecer é voltarmos a ter eleições passado 3 ou 4 meses. Sim, mas era aí que eu queria chegar. Rui, imagina que temos esta situação. O Presidente da República não pode vir dizer, estão a ver porque é que eu não queria eleições. Isso é muito curioso, porque alguém lembrou este fim de semana que a primeira pessoa que falou da hipótese de haver eleições, no caso, foi António Costa, naquela entrevista ao Expresso no verão. Isto é, que se o orçamento fosse chumbado, ele disse, o Presidente devia, etc. E eu creio que o Presidente da República depois tomou isso como forma de atuar dele, isto é, ameaçar com as eleições antecipadas, e praticamente colocou a crise política nos termos em que António Costa a queria. Para fazer pressão, para poder acusar os parceiros da geringonça de não o terem ajudado e terem aberto o caminho à direita, numas circunstâncias que ele sabia que lhe iam a ser, e repito, as mais favoráveis dos próximos anos. Eu acho que ele deve estar a contar não só com a possibilidade de partilhar eleitorado de um dos seus parceiros de geringonça, como depois contar com o facto de, muito provavelmente, a direita para ir para o poder precisar dos votos do Chega e ele poder, enfim, e isso poder ser tornar-se de repente um grande problema à direita. E, sobretudo, se o Partido Socialista ficar em primeiro lugar, enfim, se o Partido Socialista ficar em primeiro lugar e continuar a haver uma maioria de esquerda, o Partido Socialista tem a maneira de resolver a situação a seu favor, com várias possibilidades. Se houver uma maioria direita, mas o Partido Socialista ficar em primeiro lugar, terá também sempre a possibilidade de suscitar problemas à direita se essa maioria de direita tiver de contar com os votos do Chega. Terá seguramente. Portanto, eu acho que para António Costa vê muitos caminhos para se conseguir escapar nas próximas eleições. Agora temos uma discussão que está no ordem do dia. Esse é talvez a maior vitória de António Costa. É que, primeiro, colocou aquela ideia de que, a chumbar o orçamento, deveria haver eleições e depois também a ideia de que deveria haver eleições rapidamente. Isto é, que o país não podia esperar. O Presidente da República, na prática, aceitou os termos com que António Costa estava a colocar o problema político. Isto é, de uma grande rapidez. Não podia haver um hiato, não podia praticamente ter quase tempo de espera. No momento em que fosse dissolvida a Assembleia, teria de ser nos prazos mínimos marcados. Para António Costa isso dê jeito, mas não percebemos que o Presidente da República cai nisso. Porque não é por causa de mais 2 ou 3 semanas que o país fica pior. Eu acho que o Presidente da República foi levado a isso pela tentativa de salvar o orçamento, julgando que iria fazer pressão, e agora colocou-se numa situação muito pouco
conveniente para ele, que é praticamente, ao decidir a data das eleições, parece que vai decidir quem vai ser o líder do PSD, que está a escolher o líder do PSD, uma das coisas piores para um Presidente da República, andar a escolher líderes de partido, colocou-se nessa situação e colocou-se também numa outra situação, que é a de, ao fazer eleições muito rapidamente, poder ter, em nome da necessidade de haver um esclarecimento rápido das condições da governação, poder, devido à situação em que estão os partidos da direita, criar uma situação em que vai levar a umas eleições que não vão dar condições de estabilidade e provavelmente terão de ser repetidas. Isto é, as eleições à pressa podem ser o caminho para umas eleições repetidas. E então, deixa-me só dizer isto, esta coisa estranha, isto é, o país que não pode parar e que tem de ter eleições à pressa, depois aparentemente é o país que durante o ano de 2022 se calhar pode ter 2 eleições. Bom, é uma coisa muito curiosa. Nós temos acima da mesa, por pressão de alguns partidos, a data de 9 de janeiro e 16 de janeiro. Qual é que achas que vai ser a decisão do Presidente da República? Não faço ideia absolutamente nenhuma, porque, repito, a decisão do Presidente da República já não é apenas a de escolha do calendário. De repente tornou-se, devido às circunstâncias em que estão os partidos do PSD e o CDS, a escolher os líderes desses partidos. João, nós temos CDS, PS e PSD a pedir 9 e 16. Temos 2 jornalistas, Marcos Mendes e Paulo Portas, a sugerirem 16. Chega também pede 16. Exatamente. O dia 16, ou então, perdão, o dia 23, ou então o final do mês. O que é que tu achas que vai ser a decisão do Presidente? Bom, antes de chegar aí, eu queria... Mas eu vou responder a isso. E de modo claro. Mas queria começar por coisas que disse o Rui. Há umas que eu concordo, outras não concordo. Eu concordo que também houve uma precipitação de Marcelo Rebelo de Sousa. Precipitou-se, quer dizer, julgou que estava a colocar pressão no PC e no Bloco para aprovar o orçamento, quando disse que dissolvia imediatamente a Assembleia e marcava eleições. E eles nem pescaram os olhos. E não conseguiu colocar pressão e enfiou-se ele próprio num canto de onde agora não é fácil sair. Mas Marcelo é talentoso, isso é a coisa que ele sabe, é sair de cantos onde se enfia, que parecem difíceis de ter porta de saída. E eu acho que ele já começou a ensaiar a saída. Que é? As eleições de 16 de janeiro, aqui eu discordo do Rui. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não vai, escolhendo a data, tomar partido por um ou outro candidato do PSD. É diferente. Se ele escolher 16 de janeiro, aí está a tomar partido de Rui Rio. Claro. Mas se escolher uma data mais tarde, o que ele está a permitir é que haja eleições no PSD. Ora, permitir que haja eleições no PSD... Mas haver eleições no PSD não é tomar partido por nenhum candidato, é permitir que 2 candidatos tentem ganhar umas eleições. Neste momento está a tomar partido. Não é? Neste momento está a tomar partido. Mas é muito importante referir isto. Dele, quer dizer. E referir isto. Mas Rui Rio também tem culpa, porque Rui Rio colocou-se numa situação em que, para ele, haver eleições em que ele é um dos participantes já é uma derrota. Que é uma coisa extraordinária, porque ir a eleições, o resultado não está definido à partida. Portanto, Rui Rio colocou-se nessa situação, por culpa dele. Marcelo também teve culpa em colocar-se nesta situação, mas eu vejo que há alguns sinais de Marcelo a procurar sair do tal canto apertado onde se colocou. Eu estou convencido que as eleições acabarão por ser 30 de janeiro. É a minha primeira escolha, e a segunda, 6 de fevereiro, mas acho que vão ser 30 de janeiro. E 30 de janeiro porque Marcelo Rebelo de Sousa também percebe 3 coisas. Em primeiro lugar, e é inteiramente legítimo, o Presidente da República não tem nada a ver com o seu partido político, neste caso é o partido dele, mas poderia ser de outro. Um Presidente da República deve dar a um grande partido como o PSD, que é um dos partidos de governo em Portugal, o tempo necessário para resolver as suas questões internas. E eleições internas não são nenhum drama. A democracia é feita de eleições. E é ótimo que haja eleições no PSD, porque quem ganhar irá com uma legitimidade e com uma força política reforçadas para as eleições legislativas. É muito bom que haja eleições. E eu acho que o Presidente da República vai tomar isso em linha de conta. Mas depois acho que há 2 outras razões. Uma, como é óbvio, Marcelo Rebelo de Sousa não quer uma maioria absoluta do PS. Porque se o PS tiver uma maioria absoluta, a presença de Marcelo acaba nesse dia. Porque ele não quer uma maioria absoluta do PS. E também calculo que não queira arranjar uma data... Cavaco teve 2 maiorias e isso não deu cabo da presidência de Mário Soares. Como?
Cavaco teve 2 E o que Mário Soares teve que fazer para... Mas foi na primeira presidência não fez nada. Na segunda presidência teve que arranjar aquele congresso, aquelas coisas e sempre andar a fazer guerrilha. Contou com a aliança com o Independente. O que tu para dizer é que Marcelo não é igual a Mário Soares, não é? Claro, mas para Marcelo... Quer dizer, uma pessoa quando diz a presidência acabou, obviamente que há aqui um exagero. Mas... é seguramente um resultado que não interessa ao Presidente da República. Mas eu acho que há outra razão. Quem também beneficia muito com eleições a 16 de janeiro é o Chega. E toda a gente tem um discurso anti-Chega, mas agora a verdade é que há, por exemplo, estamos todos a discutir na política portuguesa o fim de alianças entre partidos, divisões dentro de partidos. Mas há uma aliança, há uma aliança muito importante na política portuguesa hoje em dia, que é a aliança entre o PS e o Chega. Estão aliados contra um adversário comum, que é o PSD, e sobretudo contra a liderança de Rangel. Porque quer o PS, quer o Chega... Estás a dizer que ao PS interessa que o Chega tenha um bom resultado? Claro, obviamente. Claro que interessa, mas alguém tem dúvidas sobre isso? O PS fez uma coisa na política. António Costa fez uma coisa na política portuguesa que é do interesse do PS, que foi supostamente derrubar um muro entre o PS e a extrema-esquerda, que, como vimos, continua a existir, para erguer um muro entre o PSD e o Chega. Sim. E depois vai haver uma pressão enorme e mais, influenciando até pessoas dentro do próprio PSD. Vamos ter tempo para discutir essas questões. Mas neste momento, em relação à data das eleições, não é por acaso que o PS e o Chega querem 16 de janeiro. Porque o que eles gostavam verdadeiramente era de ir a eleições contra Rio-Rio. É o que eles gostavam, era ter Rui Rio como seu adversário. Isto diz muito. E querem impedir que haja eleições no PSD. Portanto, eu acho que o Presidente da República compete-lhe... Então explica-me porque é que tu e o Rui, porque é que a direita não está a agitar esse espantalho, que é, vocês não querem eleições a 16 de janeiro, olha que isto dá jeito ao PS e ao Chega. Mas a direita está a dizer, quer dizer, há pouco tempo Paulo Rangel deu uma entrevista em que disse claramente que o maior interessado no crescimento do Chega é o PS. Mas não vejo isso a direita não existe enquanto esse grupo homogéneo. Além disso, só uma coisa, Rui. Dizemos nós, como tu disseste no princípio, isto é um programa que se fala à direita, mas a direita neste programa está a dizer... Que ainda não vi ninguém com coragem. A direita neste programa está a dizer que se o Presidente da República marcar eleições para 16 de janeiro, os maiores beneficiados serão o PS e o Chega... E o maior prejudicado será o PSD. Vou buscar isso para título do programa de hoje. Nós somos direita, não sei se somos a direita, toda a direita. E esse é talvez o outro ponto pelo qual a maneira como o Presidente da República deixou que este processo começasse, que foi o de, para aumentar a pressão sobre os parceiros da geringonça, dar a entender que o país não pode estar um segundo sem orçamento e, portanto, logo aí... abriu, ou antes ele próprio criou a ideia de umas eleições rápidas, de umas eleições à pressa, porque é aquilo que faz sentido, isto é, a ideia da dissolução imediatamente depois do chumbo só faz sentido se as eleições tiverem de ser muito urgentes. Portanto, ele próprio criou isso, e ao criar isso acabou por criar condições para dentro do PSD e do CDS, os incumbentes, isto é, as direções estabelecidas, usarem isso para se pouparem enfrentamenents internos, que no caso no PSD, pelo resultado que o Rui Rio já tinha no Conselho Nacional, previa uma derrota no PSD, ou, portanto, era possível prever uma derrota do atual líder no PSD, portanto, ele agarra-se à ideia de não poder haver eleições diretas antes das eleições legislativas para manter o poder e depois ir a eleições legislativas e depois haver eleições diretas quando... provavelmente espera ele estar numa situação reforçada pelo resultado que vier ou não a obter em eleições legislativas. A questão aqui, eu fiz referência a isso quando falámos do Conselho Nacional do PSD, a questão aqui não é pura e simplesmente de estes líderes, o líder do PSD e o líder do CDS, irem a eleições legislativas, não no fim dos mandatos, como estes irão, mas no princípio dos mandatos e com uma autoridade reforçada por isso. Não é só essa questão.
A questão aqui não é apenas de pessoas e de questiuncas, como, por exemplo, Paulo Portas tentou colocar isso no comentário que fez sobre o CDS, fingia que aquilo era só uma questão de gente que não se entende, os miúdos, uma coisa assim. Não é nada disso. Associação de estudantes. Não, e isso é uma maneira falsa de encarar as coisas. O que se está a passar à direita é uma profunda divisão política. E o princípio da divisão política é a atitude perante o Partido Socialista, que Rui Rio nitidamente deixou aberto quando, numa entrevista, disse que não faria um Bloco Central, mas estaria aberto a acordos com o Partido Socialista. Aquilo que tem dividido a direita desde há uns anos é essa relação com o Partido Socialista. A direita deve voltar ao poder em proximidade com o Partido Socialista, em conjugação com o Partido Socialista ou como alternativa ao Partido Socialista. Deve entender o Partido Socialista como uma força separada do PCP e do Bloco de Esquerda e que, portanto, que o grande trabalho, digamos, da direita seria atrair o Partido Socialista para o antigo arco da governação, ou, pelo contrário, deve entender que o Partido Socialista escolheu o outro lado, está do outro lado, é a grande frente de esquerda, e a função do PSD e do CDS é constituir uma grande frente de direita para combater o Partido Socialista. O PSD e o CDS devem entender que o seu inimigo principal está à esquerda, ou, pelo contrário, que o seu inimigo principal está à direita e que é o Chega. Isto é, são estas questões que estão a ser discutidas. E era estas questões que era fundamental que em diretas e em congressos fossem esclarecidas no PSD e no CDS antes das próximas eleições, para as pessoas poderem, isto é, primeiro para os partidos, o PSD e o CDS, poderem ir a eleições com um projeto muito claro e as pessoas saberem que votar no PSD e no CDS representava uma determinada opção. É isso, deixa-me só concluir. Atenção, estamos sem tempo. Só para concluir. Portanto, não é apenas pessoas que nós estamos a escolher, não é apenas aquele ou aquele outro, ou aquele que gostamos e aquele que não gostamos. São linhas políticas e estas linhas políticas só se podem esclarecer nestes confrontos internos para depois a poder haver um confronto interno. E foi isso que estas eleições à pressas vão impedir de fazer claramente, se as eleições forem à pressa. João, olhando para este cenário, esta clarificação não está feita, porque eu já ouvi Paulo Rangel dizer que comigo não há Bloco Central. Primeira pergunta, isto é mesmo assim? Imagina que PS e o PSD saem com votações mas eu acho que o Rui tem toda a razão quando diz que estas clarificações fazem-se muito bem em confrontos eleitorais. Portanto, deve haver eleições no PSD e deveria haver um congresso eletivo no CDS para os diferentes candidatos clarificarem estas posições, quer em relação ao Bloco Centrais, quer em relação ao Chega. Clarificarem. Gerava discussão sobre o assunto. Exatamente, é muito importante. Agora, eu acho que o que o Rui diz, eu concordo com o que o Rui diz, e há aqui mas há aqui depois uma ironia, que é, enquanto no PSD Rui Rio está aberto, tem estado sempre aberto a entendimentos com o PS, vamos lhe chamar o Bloco Central, ele diz que agora não vai haver Bloco Central. Não, deixou isso em aberto em relação a entendimentos parlamentares. Na entrevista que deu à SIC, disse claramente que podia haver acordos parlamentares com o PS. Sim, sim. No CDS, Francisco Rodrigues Santos tem sido sempre contra isso. Contra entendimentos com o PS. Portanto, é mais claro nessa matéria. É mais claro. Mas o que nos espanta no meio disto tudo foi porque que Francisco Rodrigues Santos decidiu fazer uma aliança com o Rui Rio. No pós-autárquicas. Porquê? Esse, para mim, foi o maior erro de Francisco Rodrigues Santos. Porque faz uma aliança com o Rui Rio. Eu acho que quando uma pessoa à direita procura fazer uma aliança com o Rui Rio para sobreviver... Que é o caso. É o caso. É terrível. Porque Rui Rio deveria ser a última pessoa a quem nós nos devíamos juntar para tentar sobreviver. Mas tu não achas que isto é uma questão institucional? Imagina que Paulo Rangel ganha as eleições. Mas espera. Imagina que Rangel ganha as eleições. Já achas que Rangel vai desfazer o acordo que Chicão fez com o Rui Rio? Neste momento, acho que vai. Neste momento, estou convencido que vai. Então, isso seria o fim do CDS? Não sei se é o fim do CDS, eu não quero falar. Não sei se é o fim. Mas acho que Francisco Rodrigues dos Santos cometeu um erro muito grande. Ele deveria ter ido para o Congresso. Eu não percebo porque é que um líder partidário não quer
ver a sua legitimidade política reforçada com uma eleição interna, porque ganhar, por exemplo, neste momento no CDS as pessoas estão a sair... E isso é um erro de Francisco. Foi um erro, porque ganhava, ou perdia, mas ganhava. Não é só a questão da legitimidade, é a questão de esclarecer o que é que cada um quer. Exatamente, esclarecer e a legitimidade. O que é que está em causa. E isso teria sido muito importante. Agora, a questão do Congresso e a questão das diretas no PSD e no Congresso do CDS vale sobretudo por isso. Isto é, para cada um dos candidatos à liderança digam o que é que querem, o que é que representam. E que isso fique claro. Mas fique absolutamente claro. Mas neste momento, para terminar, há uma aliança, uma espécie de aliança de derrotados já entre Francisco Rodrigues Santos e Rui Rio. Porque Francisco Rodrigues Santos agarrou-se a Rui Rio como tábua de salvação. Como tábua de salvação. Eu já disse, acho que ele foi um grande erro político. E ele um dia pode olhar para trás e perceber que foi o maior erro político que ele fez até hoje. Mas dentro do PSD, durante as eleições no PSD, o argumento dos apoiantes de Rangel será que Rui Rio está agarrado agora a Francisco Rodrigues Santos. Ou seja, o que os militantes do PSD estão a ver é Rui Rio quer fazer no PSD o que Rodrigues Santos está a fazer no CDS. Sim, mas... Rui, agora imagina, nós chegamos... primeiro esta decisão, esta pergunta que fiz ao João, que é, imagina que Rangel ganha as eleições. Mantém o acordo que o Rio fez com o Francisco Rodrigues Santos? O João acha que não. Se não fizer, isto não é mais uma oportunidade para a direita sair derrotada, porque estes partidos pequenos têm uma dificuldade incrível em eleger deputados, vai haver perda de deputados candidatos todos separadamente. Vamos lá ver. Primeiro, pode haver sintonia, não há acordo entre Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos. Isto é, nós podemos ver uma sintonia na maneira como se comportaram em relação aos processos de escolha dos líderes dentro dos partidos, mas não há um acordo formal, quer dizer, portanto não há nada para confirmar, nem, aliás, Rui Rio deixou isso em aberto, Paulo Rangel também já abriu essa possibilidade de um acordo com o CDS e, portanto, penso que não fará depois questão de quem seja o líder do CDS, a não ser neste ponto. Esse é que me parece que é o mais importante, que é se o líder do CDS quer a mesma coisa para o país que quer o líder do PSD. Esse é que é o ponto principal, não é as simpatias de estarem no processo eleitoral interno a comportarem-se da mesma maneira. Quem quer acordos com o PS não pode aliar-se a quem não quer acordos com o Partido Socialista. Esse é que é o ponto importante. Quer dizer, aí é que deve estar o encaixe e não propriamente o que é que fizestes quando houve eleições ou não houve eleições no teu partido. Portanto, aí é o que me parece que é o ponto importante. Depois, a questão não é a questão apenas... às vezes a questão do acordo entre o PSD e o CDS é colocado como uma questão de sobrevivência do CDS. Acho que é uma grande miopia. O PSD e o CDS juntos representam uma dinâmica que vem do passado da democracia portuguesa, o da aliança democrática, isto é, a convicção entre aqueles que historicamente representaram a direita, que são capazes de mobilizar o país para uma alternativa. Quando não há essa conjugação, essa dinâmica não existe e, claro, e depois também não pode ser explorado o próprio sistema eleitoral, o método D'Hondt para obter mais eleitores. E depois outra coisa pior, o PSD e o CDS, juntando-se, podem criar essa dinâmica contra a iniciativa liberal e contra o Chega. Se o PSD e o CDS forem separados, estão a dar ao eleitorado da direita a ideia de que podem escolher entre os quatro e no qual devem votar, que é indiferente. Quer dizer, isto é, que não há voto útil, para usar a expressão corrente que é usada nestas ocasiões. Portanto, a conjugação entre o PS e o CDS não tem apenas a ver com o CDS, tem a ver também com a possibilidade de a direita, numas próximas eleições, obter uma maioria. Se renunciar a isso, está a renunciar a essa maioria. Estão a perder votos, estão a perder dinâmica, estão a fragmentar a direita. Claro. Isto é, se não há PSD-CDS, se não há essa proposta de uma maioria de governo PSD-CDS, o eleitorado da direita pode escolher entre 4 partidos ou entre 5, se aparecer mais alguma coisa. Com muita falta de tempo. É um erro grave não haver essa conjugação e se não houver por questões de ressentimento porque o outro fez isto ou aquilo, é de uma estupidez extraordinária. Bom, João e Rui, algum de vocês quer arriscar o governo é que teremos a seguir às eleições? Não, eu isso não vou arriscar porque vamos ter muito tempo para discutir isso. Só 2 pontos muito rápidos que acho que é importante sublinhar. O primeiro,
Eu concordo com o Rui, eu sou favorável, sempre fui à AD, à Aliança PS-CDS, e por isso é que critico o erro de Francisco Rodrigues Santos. Acho que ele devia ter esperado pelo processo eleitoral no PSD e não ter tomado posições que são interpretadas de uma certa forma. Cometeu um erro. Claro que o talento dos políticos também se vê no modo como conseguem emendar os erros que cometem. O futuro dirá se ele conseguirá emendar ou não. Neste momento cometeu um erro e acho que foi um grande erro. Vamos ver se ele o emendará ou não. A data, isso é que eu quero arriscar. E mais uma vez para dizer que estou convencido que será 30 de janeiro, mas porquê que há um erro enorme se for 16 de janeiro? E que acho que o Presidente da República deve ter em atenção. O erro de 16 de janeiro é que poderá não haver eleições no PSD, poderemos ter Rui Rio como candidato no PSD e isso favorece o Chega. E aqui há um ponto que eu gostava de falar que é fundamental. Nós podemos acabar numa situação, nesse cenário, o PSD com cerca de 28, 29% dos votos e o Chega com cerca de 14, 15%. Isto seria terrível para a democracia portuguesa, haver esta proporção de 2 eleitores para um eleitor na relação PSD-Chega. Mas há esse risco se Rui Rio for o candidato do PSD. Porque achas que o Conselho Nacional vai recusar isso? Não estou a dizer que acho. Estou a dizer é que a marcação de eleições do Presidente da República vai ser anterior ao Conselho Nacional. Sim. Na quinta-feira e o Conselho Nacional é sábado. Eu acho que mesmo que o Presidente da República, eu como digo não acredito, mas mesmo que marque para 16 de janeiro, eu acho que o Conselho Nacional possivelmente vai validar as eleições a 4 de dezembro e a questão das listas ultrapassa-se facilmente, não é uma questão política importante. Agora, o que eu digo é que marcar a 16 de janeiro eleva o risco de não haver eleições no PSD do que se marcar a 30 de janeiro. Se Marcelo Rebelo de Sousa, na quinta-feira, marcar eleições para 30 de janeiro, é óbvio que há eleições no PSD. Mas notar também essa nota, isto é, se o Presidente, esperemos que o Presidente da República marque para 30 de janeiro e permita que os partidos à direita, o PSD e o CDS, resolvam os seus problemas de perceber o que é que querem. Quer dizer, e não apenas, repito, não se trata apenas de quem os lidera, é o que é que eles querem, o que é que eles representam. Esse é que é o ponto principal. Portanto, esperemos que isso seja possível. Mas mesmo que o Presidente da República venha a optar por aquilo que lhes aconselhou a maior parte dos líderes partidários, que obviamente foram todos dizer-lhe que queriam a 16, esperemos que isso não faça o PSD desistir de ter esse esclarecimento. Os prazos, quer dizer, a maneira como toda a gente está a agarrar aos prazos, não há tempo para fazer listas eleitorais. É ridículo. É ridículo, quer dizer, façam as listas de deputados já, quer dizer, cada um deles faça as suas listas de deputados e tenha a sua vai às eleições com listas de deputados. Não há tempo para fazer um programa eleitoral. Façam um programa eleitoral já. Porque já estamos muito para além do horário normal. Ou seja, em qualquer caso tem que haver eleições no PSD. É esse o ponto central. Título do programa de hoje: eleições a 9 ou 16 de janeiro vão beneficiar o Partido Socialista e o Chega. A tese destes dois senhores, e é isto que eu gostava que passasse no programa de hoje. Já sabe que o dia D existe apenas aqui, no canal Acordo do Dinheiro, é a discussão sobre o país vista à direita, e já sabe também que eu peço sempre a colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, e também sabe porquê. É que aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado e até à próxima segunda-feira.